Olá pessoal, aqui é o Stanley, né, e estou de volta aqui com mais um review literário, agora do livro Maus, né, que é uma história em quadrinhos do Art Spiegelman. E vamos começar falando um pouco sobre essa edição, né, que é uma edição em brochura, né, vocês podem ver aí a lombada, ó, muito bonita, e ela é bem grossinha, né, aqui a capa e o verso. Essa edição ela reúne os dois volumes, né, as duas partes, nas quais esse livro foi publicado originalmente. E nessa edição ele vem com orelha, né, e uma arte de fundo aqui bastante bonita, né, dos dois lados, a mesma arte. E ele é impresso em papel offset, né, aquela folha mais esbranquiçada, folha não bem grossinha e lisinha também, com alguma resistência, mas mais esbranquiçada. Agora falando um pouco sobre o autor, né, que é o Art Spiegelman. Ele nasceu em Estocolmo em 15 de fevereiro de 1948. Portanto, ele é nascido na Suécia. Mas ele é americano, né, estadunidense, naturalizado. Viveu a maior parte da vida dele lá, inclusive ainda vive lá. Atualmente ele tem 72 anos. Ele é ilustrador, cartunista e autor de histórias em quadrinhos. Ele atuou durante a década de 1990 na produção de charges, ilustrações e capas de revista nova-iorquinas, dentre as quais o The New Yorker. Duas das suas obras mais conhecidas são essa, né, Maus, que é uma obra semi-biográfica, e também uma outra chamada In the Shadows of No Towers, que é uma coletânea de tiras, né, de tirinhas, de quadrinhos. Em 1992, ele ganhou o prêmio Pulitzer. E falando um pouco do livro Maus, né, vou aqui dar uma pequena sintetizada para vocês. O Maus ele conta a história do Władek Spiegelman, que é o pai do Art, né, do nosso autor, que é um judeu polonês que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. E a história é narrada pelo Art, e ela oscila entre a narração pela perspectiva do Władek e do Art. O livro ele é considerado um clássico contemporâneo das histórias em quadrinhos. Ele foi publicado, como eu disse, originalmente em duas partes, mas uma em 1986 e outra em 1991. E essa reúne essas duas partes. É uma obra de sucesso estrondoso, tanto dentro do público no geral e da crítica. Desde que ele foi lançado, ele se tornou objeto de estudo de vários especialistas das áreas de história, literatura, artes, psicologia, entre outros. Nas tiras, os judeus eles são desenhados como se fossem ratos, os alemães gatos, os estadunidenses, né, norte-americanos, como cachorros, e os poloneses, não judeus, são retratados como porcos. E tudo é colocado aqui, como eu estou mostrando para vocês, em preto e branco, né? E isso é proposital, né? É um recurso que é usado para refletir o espírito do livro, né? Que é um livro que consiste em um relato incisivo e perturbador que evidencia a brutalidade da catástrofe do Holocausto. O Spiegelman ele tenta evitar o sentimentalismo e interrompe algumas vezes a narrativa para dar espaço a algumas dúvidas e inquietações dele próprio. Ele é implacável com o protagonista, né, com o pai dele, retratando ora como valoroso e destemido, mas muitas vezes também como um sovina e racista, né? E é uma coisa que salta muito em alguns momentos da narrativa. De vários pontos de vista, é uma obra que não tem coisas equivalentes, né, que tem essa mesma pegada, e por isso acaba sendo um relato histórico inestimável, e é um livro muito fácil de ler também. Agora, para comentar algumas coisas mais específicas do livro, né, e mostrar um pouco para vocês também, né, dessa parte interna.
Eu vou começar aqui pela parte 1, né? A parte 1, ela se chama Meu Pai, Sangue e História, e ela retrata ali a vida do Vladek entre meados dos anos de 1930 e o inverno de 1944, ali já com a guerra a pleno vapor. O primeiro capítulo se chama O Sheik, né, lá na página 11. Aqui para vocês verem, né, a capa da parte 1 e uma pequena introdução aqui. E a capa do capítulo... parte 1. Né? A gente tem aqui o capítulo 1, o Sheik, que vai falar um pouco da vida pessoal do Vladek antes de conhecer a Anya, que é a mãe do Art, né, do nosso autor, e também fala do momento em que ele conheceu a Anya e como foi esse contato com a Anya e com a família dela. O capítulo 2 chama Lua de Mel, né, lá na página 27. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. E esse aqui vai falar um pouco da vida de casados, do trabalho e da ajuda que a família da Anya deu para o Vladek. Então aqui a gente consegue ver um pouco. E ele vai mais ou menos ali até a ascensão dos nazistas e o início da invasão da Polônia. Já nele a gente vai ver o Vladek sendo convocado para a guerra. E no capítulo 3, que chama Prisioneiro de Guerra, a gente vai acompanhar esse trajeto dele como soldado, né, pelas forças da Polônia lutando contra o exército nazista, a captura dele pelas forças alemãs e ele se tornando pela primeira vez prisioneiro de guerra, né, até que ele vai conseguir a ajuda de algumas pessoas e vai conseguir voltar para a família dele. Após bastante conflito e luta, né, aqui para vocês verem. Já no capítulo 4, né, o laço aperta, a gente vai ver a situação se complicando cada vez mais para os poloneses, judeus, e também para qualquer grupo que se oponha aos nazistas. Nessa parte aqui, a Polônia já está sob o controle dos nazistas. A gente vai ver todo mundo ali se reunindo com a família da Anya, inclusive o Vladek e a própria Anya. Né, eles vão estar já ali. Vale dizer, eu não esqueci de falar, né? Nesse momento aqui eles já têm o primeiro filho deles, que é o Richel. Eu não sei se essa é a pronúncia correta do nome. Né? Mas aí a gente vai ver as várias complicações que o domínio nazista vão implicar para os judeus na Polônia. Né? E a gente vai ver muito do que eles têm que passar ao longo dessa submissão. No capítulo 5, que chama Buraco de Ratos, a gente vai ver a condição de várias pessoas que estão vivendo já em bunkers ou em locais escondidos para não serem levados para os campos de concentração. Tem também uma história que o Art fez anteriormente a Maus, né, aqui comentada pelo pai dele, que é sobre a morte da mãe dele, que foi um suicídio, vale dizer. Então esse assunto vai ser discutido aqui, e o sofrimento. Dá para ver, né, aqui que é uma pegada bem mais sombria, esse trecho em particular. Né, nesse capítulo 5 também, a gente vai acompanhar eles indo para casas ocultas, né, paredes com fundo falso, porões escondidos, coisas do tipo. E a gente vai ver também o encontro entre pessoas que se ajudam, né, negociantes, que a gente vai ter o estabelecimento de cotas para a alimentação de judeus e também para as outras pessoas, né? Então tudo era muito restringido. A gente vai ver a dificuldade de encontrar trabalho e o Vladek começando ali a trabalhar para conseguir sustentar ou dar uma ajuda para casa. Aí lá no capítulo
6, né, que chama A Ratoeira, a gente já vai ver com eles estando vivendo escondidos, né, e precisando ali tá contrabandeando comida, se escondendo o tempo inteiro, porque eles já estão sendo perseguidos, porque eles não estão mais vivendo dentro das normas ali. O grupo deles já tinha sido, a sua maioria, mandada para os campos do local onde eles moravam, e eles passam um tempo vivendo com algumas pessoas como refugiados, sempre escondidos, né, porque se o exército alemão, a SS, batesse na porta, eles certamente iam ser capturados. E essa parte vai até a captura deles, né, quando eles tentam ir para a Áustria, onde eles pensavam que ia ter uma condição de vida melhor. Ah, não, desculpa, não é para a Áustria, é para a Hungria, né, onde eles pensam que as condições estão melhores, só que na verdade eles estavam sendo enganados. Aí a gente vai para a parte 2 aqui, né, essa parte aqui já vai tratar da vida deles nos campos. Aqui é uma homenagem para o Richelieu, que eles tinham mandado para ficar com alguns parentes, né, e que depois eles descobriram que veio a falecer junto com todo mundo, né? Aqui é a parte ilustrada do início da parte 2 do livro, né? E o primeiro capítulo, essa parte aqui, ela vai de Auschwitz, né, do momento em que eles foram mandados para Auschwitz até eles conseguirem ser libertados, o fim da guerra e um pouco depois. O capítulo 1 dessa parte se chama Mauschwitz, né? Ali fazendo um trocadilho entre Maus e Auschwitz. Aqui a capa, né? O Vlad aqui com roupa de prisioneiro. Aqui a gente vê o Art conversando com a esposa dele, a Françoise, sobre as escolhas, né? Da forma como retratar os personagens. Ele optou pela forma de animais. Eles lidando com problemas aqui cotidianos para ajudar o Vlad aqui já na vida dele enquanto idoso, nos tempos atuais. E aí a gente volta para a presença do Vlad aqui no campo de concentração, né? O trabalho forçado, a dificuldade para conseguir roupas boas, comida, né, e ser o menos maltratado possível. A gente vê que as pessoas dificilmente tinham um sapato que cabia, uma roupa que cabia. Era uma luta conseguir isso, esse tipo de coisa. E o Vlad que conseguiu ali alguns contatos, ensinando inglês para alguns dos carcereiros poloneses. E ele foi conseguindo vários pequenos benefícios, né? Comida, roupas no tamanho certo, mais adequado para ele. Conseguiu também ajudar alguns colegas de prisão. E vale dizer que ele foi separado, né, da Anya, e eles passaram praticamente o tempo inteiro separados. Ele tinha pouquíssimas informações sobre ela. Ali já no capítulo 2, né, Auschwitz, o tempo voa, vai mostrando o desenrolar disso. A gente já vê aqui na capa uma referência aos extermínios, né, que aconteciam em Auschwitz. O próprio Art comenta sobre a dificuldade de pensar, entender e compreender e de escrever sobre isso, uma coisa que ele não viveu. E ele comenta várias vezes que ele próprio se sente culpado com relação a isso. Que novamente um pouco do cotidiano de Auschwitz, a partir da ótica do Vladek. Ele várias vezes faz referência a se encontrar corpos pelo chão em alguns locais. Até que ele consegue, ali, pelos contatos dele, descobrir um pouco sobre a Anya. Ele descobre que a Anya estava viva, né, em uma ala lá diferente de Auschwitz. E ele até consegue mandar algumas mensagens para ela a partir de um amigo, entre aspas, carcereiro. Ele fala da divisão entre os que conseguiam trabalhar e os que não conseguiam, dizendo que os que
já não conseguiam mais trabalhar, eram mandados para os chuveiros, né? Que na verdade era para a sala de extermínio, né? Para os salões de morte. Ele trabalhou um tempo consertando botas, né? Que foi uma coisa que fez com que ele conseguisse vantagens, né? Inclusive para a Anya, ao fornecer botas ali e algumas outras coisas para a carcereira da Anya, que fez com que a relação da Anya com a carcereira melhorasse bastante. Ele inclusive se arriscou a tentar falar com a Anya sobre a cerca, né, através da cerca lá, quando ele foi consertar uns telhados, na época que ele estava trabalhando com a alvenaria, lá da região onde a Anya estava. E ele quase foi encontrado e pego, correndo altos riscos aí, mas ele acabou conseguindo escapar. A gente tem claras referências aqui aos processos de extermínio. Houveram momentos, inclusive, em que não tinha mais chuveiro químico para todo mundo e os corpos eram tantos, principalmente na época que teve a epidemia de tifo, pela qual Vladek ficou doente, vale dizer. Eles tiveram que queimar os corpos em valas. Aí aqui o capítulo 3, né? E aqui meus problemas começaram, é exatamente a parte onde ele fica doente. É onde o tifo de fato pega ele e a guerra começa a terminar, né? A ir para a sua parte final. E eles chegam a evacuar Auschwitz e levar o pessoal para campos mais no interior da região alemã. Aqui a gente vai ver a grande migração, dentre as quais o Vladek participou, né? E quem não conseguisse acompanhar o ritmo era morto, ou às vezes abandonado. Alguns conseguiram escapar. Eles foram colocados em regime completamente fechado, sem receber alimentação dentro de vagões. O Vladek fala que eles ficaram por dias, né, talvez semanas dentro desses vagões. Alguns morreram de fome. Eles tiravam os que morriam e depois deixavam os que estavam lá, davam água apenas. Até que chegou num ponto ali mais pro final da guerra, né, já entrando no capítulo 4, onde eles foram encontrados dentro desses vagões, né, por soldados americanos, por soldados da Aliança. E aí eles começaram o trajeto, né, ali em meio à Polônia. Foram soltos. Foram dito a eles que eles seriam entregues na troca de reféns, troca de prisioneiros. Só que os alemães acabavam matando aqueles que fugiam. Alguns tentaram fugir, outros não. O Vladek optou por ficar esperando o tempo até um momento certo. E eles novamente eram presos. Só que um dia eles acordaram e todos os soldados alemães tinham ido embora. E aí eles realmente seguiram por conta própria, né? Ele e um amigo em particular ficaram juntos. Eles se refugiaram em algumas casas, encontraram uma casa sem ninguém e conseguiram roupas e comida. E aí eles foram até encontrar soldados alemães. Eles ficaram nessa casa que estava abandonada. Quando os soldados dos Estados Unidos chegaram, eles foram de fato mandados para os grupos de refugiados, onde eles receberam comida, foram encaminhados para saber se tinham mais sobreviventes familiares e tal. Até que ele foi informado que a Anya estava viva, que ele não sabia, ele não tinha certeza, e ele foi rumo à Sonoviet para achar a Anya. Aí aqui capítulo 5, a segunda lua de mel. É exatamente aqui o trajeto dele, né, para voltar. Para voltar da guerra. E aí ele encontra a Anya. E aqui a gente vê um pouco da vida dele depois, né, das dificuldades encontrando Sonoviec. E vai até o reencontro da Anya. E a gente termina o capítulo no tempo do Art, né, da perspectiva do Art, quando o pai dele falece, né? A gente acompanha esse falecimento. E aqui a gente tem uma
longa síntese, né? Então, isso é basicamente uma síntese considerável da história. Já adianto para vocês, né, que da próxima vez eu vou trazer Cumbi. E chegou recentemente que eu também vou começar a preparar o roteiro ainda, estou lendo, né, o volume 8 de Sandman, né, que é Fim dos Mundos, que vai vir por aí. E também de alguns outros reviews de tecnologia, de alguns produtos que chegaram, né? E eu estou aqui preparando o roteiro para mandar para vocês. Lembrem de dar o like no vídeo, né? Fazer o comentário de vocês sobre alguma coisa que vocês queiram que eu traga aqui para o canal. Visitarem o canal, se gostarem dos vídeos, se inscrever. Né? Vou terminar aqui o vídeo com algumas fotos do livro para vocês apreciarem. Até a próxima!